Olá, meus alunos de Direito do Trabalho, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui é trazer para vocês um apanhado geral, uma breve revisão do conteúdo que foi ministrado ao longo do semestre até o presente momento, prepará-los aí para uma condução de uma prova, né, seja ela da OAB, seja de concursos públicos ou até mesmo, né, a nossa prova inicial que já está designada ali. O objetivo desse vídeo não é exaurir a matéria, afinal a gente já viu uma densidade muito grande, né, de apresentado de forma bem explicativa, com riqueza de detalhes. Então, aqui nesse vídeo, nas poucas minutos que temos para a transcrição dele, é possível, né, fazer o aprofundamento de todo o conteúdo já ministrado. Então a gente tem um objetivo apenas de orientá-los, né, dar um segmento norte daquelas temas de maior relevância, né, para a nossa disciplina. Bom, pessoal, a disciplina que estamos desenvolvendo é o Direito do Trabalho 2 e, consequentemente, o seu estudo ele é muito ligado ao contrato de trabalho, seja a sua formação, as alterações que ele pode sofrer ao longo do tempo, né, bem como, né, as hipóteses de suspensão e de interrupção que podem afetar esse contrato de trabalho, culminando na extinção propriamente dita do contrato de trabalho. E por via de consequência, nós vamos dar prosseguimento depois, né, no direito coletivo do trabalho, analisando aí a figura dos sindicatos profissionais de categoria. Bom, até o presente momento nós estamos situados na extinção do contrato de trabalho, né? Vale a pena voltar e rever o conteúdo que foi ministrado, seja em sala de aula, seja através das videoaulas que já se encontram gravadas e disponíveis aqui no canal, né? Volta lá e assiste novamente para que este conteúdo se solidifique, né, e você tenha acesso a maior gama de detalhes e de informações. Bom, pessoal, o direito do trabalho, na sua perspectiva contratual, ele, pós-reforma trabalhista, tem se aproximado bastante do direito civil. E exatamente por isso, nós, no momento em que falamos sobre a formação dos contratos de trabalho, a gente traz uma base principiológica. E essa base principiológica, ela também vai coletar alguns princípios que são próprios da teoria geral dos contratos, da formação do direito contratual, lá do direito civil, que também, em dada medida e guardadas, né, as particularidades pertinentes à ciência do direito do trabalho, ela também é aplicável. É aplicável porque o direito do trabalho ele se concentra no grande esteio, né, do direito privado, o qual vai comportar todas as relações de direito privado, seja ela a relação puramente civil, as relações empresariais e, notadamente, as relações do trabalho. Muito bom. Quais são as bases principiológicas que a gente apresentou como fundamento de formação do contrato de trabalho? Nós citamos alguns princípios que são comuns, né? O princípio da autonomia da vontade, o princípio da liberdade contratual, né? O princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, consubstanciado no fato de que as partes contratantes elas são livres e elas são autônomas para celebração de contratos de trabalho. Elas podem livremente negociar, ajustar, regulamentar todas aquelas disposições afetas ao contrato de trabalho, à relação laboral. Consequentemente, esses princípios eles não são absolutos. Eles vão encontrar também, né, determinada limitação no próprio direito do trabalho, em outros princípios específicos da nossa área laboral, que é basicamente o princípio da proteção, consubstanciado no caput, né, da nossa Constituição Federal, além do que, né, o princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas. O artigo 444 da CLT ilustra bem, né, essa situação. Ele diz expressamente que o direito do trabalho ele é um direito
livre para ser negociado entre as partes contratantes, desde que essas normas, né, e aqui vem a ressalva do princípio da indisponibilidade e princípio da proteção, não contravenham, né, normas protetivas do direito do trabalho, direitos trabalhistas propriamente dito, né, e também aquelas normas editadas aí por entidades que estão na fiscalização, na administração do âmbito trabalhista. Então, nós percebemos que esses princípios, muito embora confiram autonomia, reconhecem no indivíduo a capacidade de celebração de um contrato, o entendimento dele sobre as cláusulas contratuais, reconhece-se também um caráter hipossuficiente dos trabalhadores e, consequentemente, a necessária proteção que deve ser a eles conferidas, né, no âmbito do direito laboral. Exatamente porque a ciência trabalhista, ela é uma ciência que reconhece uma disparidade entre a figura do trabalhador e a figura do empregador, não porque o trabalhador ele não é capaz de compreender o conteúdo formal do contrato, não porque o trabalhador ele é considerado um incapaz na respectiva relação. Não, mas porque dentro das tratativas negociais não há uma igualdade de armas no momento de se negociar. O trabalhador, ele não consegue oferecer qualquer resistência ao empregador no âmbito das tratativas negociais. Ou ele aceita as normas colocadas pelo empregador, ou ele não será contratado. Ou, se contratado, aceita as condições do empregador ou será dispensado. Essa incapacidade do trabalhador de oferecer resistência no âmbito negocial é que o qualifica como hipossuficiente na respectiva relação e confere a ele a necessidade de um tratamento específico. Dentro dessa condição, um outro princípio do direito do trabalho nos chama muita atenção, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Este princípio da continuidade da relação de emprego traz o contrato de trabalho por prazo indeterminado como regra a ser estabelecida durante o direito do trabalho. Interessa de sobremaneira ao direito do trabalho, à sociedade, ao próprio Estado, a figura que o contrato de trabalho ele tenha que se perdurar no tempo sem prazos pré-estipulados para o seu exaurimento, para o seu fim. Isso faz com que a economia ganhe mais estabilidade, né? Toda a sociedade ela se mantenha autossuficiente pela própria força do trabalho e isso traz muito mais segurança para as relações, né? Por essa razão, o contrato por prazo indeterminado é o contrato de trabalho padrão. Além deste contrato de trabalho por prazo determinado, existem outras duas modalidades que também aqui são tratadas pela CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado, né, que é aquele contrato de trabalho em que se figura um prazo já pré-assinalado para a sua duração, e o contrato de trabalho intermitente. Boa parte da doutrina classifica o contrato de trabalho intermitente como um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Porém, podemos classificá-lo como um tertio generis, né? Ou seja, uma terceira espécie de contrato de trabalho. Exatamente porque esse contrato de trabalho, no que se refere à execução da prestação laboral, ele vai oscilar, né? Prestações de serviço com inatividade. E alguns elementos durante a inatividade, eles desaparecem, como por exemplo, a figura da subordinação jurídica ao empregador. Nessa perspectiva, percebemos que o contrato de trabalho intermitente, ele acaba conservando, né, um caráter muito especial e muito particular que o diferencia do contrato por prazo indeterminado estabelecido na sua forma padrão. O contrato de trabalho a termo ou o contrato de trabalho por prazo determinado, ele se afigura como uma exceção
no direito do trabalho. Previsto lá no artigo 443, será estabelecido que esse contrato de trabalho ele somente pode ser celebrado em algumas hipóteses muito específicas, né? Quando tiver uma transitoriedade que justifique a predeterminação do prazo ou um caráter especial do serviço a ser prestado. Então, dois elementos aqui se fazem bastante relevantes: a característica da transitoriedade, né, ou a característica da especialidade na prestação de serviços. Isso significa dizer que não tem lugar de contrato por prazo determinado, pela regra estabelecida na CLT, para atividades finalísticas da empresa, à exceção do contrato por prazo determinado para fins de experiência, ou seja, o contrato de trabalho por experiência. É um contrato de trabalho em que o indivíduo contrata para atividade finalística, mas ele deseja ali experimentar a prestação laboral. Ele quer saber, tanto o empregado quanto o empregador, se aquele contrato de trabalho atende às suas perspectivas. Por essa razão, ele é contratado para atividade finalística. Mas esse é um contrato de curto espaço de tempo, é um contrato que o período máximo para o seu entabulamento é de 90 dias, ao passo que, quando presente a transitoriedade e a especialidade, né, a transitoriedade ou a especialidade no âmbito de um contrato a termo, nós poderemos ter contratos de trabalho com duração máxima de até 2 anos. Na formação do contrato de trabalho, nós precisamos saber que o contrato de trabalho ele pode ser formado de forma verbal, de forma escrita, de forma expressa ou de forma tácita. É regra do direito do trabalho a consensualidade. Isso quer dizer que, pela simples manifestação da vontade das partes, o contrato já se aperfeiçoa. O contrato escrito ele só se torna obrigatório no momento em que, por imperativo legal, a celebração daquele contrato determina que seja-se feito por escrito, né? Ou seja, exemplo disso, o contrato de trabalho a título intermitente só se admite pela forma escrita, não se admitindo pela forma verbalizada. A regra, né, no entanto, é que os contratos de trabalho se formam solo consenso, ou seja, pela simples manifestação da vontade das partes. Um grande exemplo disso, porque alguns alunos, às vezes, ou pessoas têm dificuldade de enxergar, é porque acham que o contrato de trabalho escrito é a anotação na carteira profissional trabalhista. Quando muito, essa anotação ela é mera característica acessória do contrato de trabalho. É o indicativo, a comprovação material para o empregado da existência do vínculo laboral com as informações mais básicas daquele contrato de trabalho, que são as informações do nome do empregador, salário ajustado, data de início do contrato de trabalho, né, e remuneração que foi ajustada entre as partes, né? Quando do término do contrato de trabalho, consequentemente, a prenotação de sua extinção. Então, aquilo não é o contrato de trabalho. Percebam que a própria legislação trabalhista diz que, após formado o contrato de trabalho, o empregador ele terá 5 dias úteis para realizar a anotação na carteira de trabalho. Esses 5 dias úteis foram recentes alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica, que foi iniciada com o MP e depois convertida em lei. Agora, o prazo para anotação nas carteiras profissionais são de 5 dias úteis. Antes o era de 48 horas. Agora, percebemos o seguinte: mesmo quando antes 48 horas ou agora, né, 5 dias úteis, a gente consegue perceber facilmente que o contrato de trabalho ele já foi firmado antes, né? A anotação é posterior à formação do vínculo contratual, ok? Muito bem.
No que se refere ao contrato de trabalho por prazo determinado, ele também pode ser celebrado de forma verbal ou escrita. Recomenda-se sempre que ele seja feita por forma escrita, não sendo isto uma obrigatoriedade, mas recomenda-se sempre. Recomenda-se por quê? Recomenda-se porque o princípio da continuidade na relação de emprego diz que a regra é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. E a súmula 212 do TST diz que é ônus do empregador comprovar a modalidade de contratação, pois as presunções em relações de trabalho sempre são a favor do empregado, né? Ou seja, se o empregador não demonstrar, não comprovar que aquele vínculo é por prazo determinado, presume-se, né, até comprovação em sentido contrário, que aquele contrato de trabalho era um contrato por prazos indeterminados. Então, por essa razão, né, muitos contratos por prazo determinado são celebrados de forma escrita, muito embora isso não seja uma particularidade do contrato ou uma obrigatoriedade do mesmo. Tá? O contrato por prazo determinado, então, ele vai ter 2 períodos para sua celebração. Para aqueles que estão sendo celebrados, levando em consideração a transitoriedade na execução do serviço que justifique a pré-determinação de prazo, tá? Ou o caráter especial da prestação de serviços, esses podem ser celebrados com prazos máximos de 2 anos. Aqueles que serão celebrados para fins de experiência serão celebrados com prazo máximo de 90 dias. Cabe aqui também ressaltar, né, que esses prazos eles podem ser prorrogados uma única vez dentro do limite máximo previsto para o contrato. E entre um contrato por prazo determinado e a celebração de outro contrato por prazo determinado, tende a haver um intervalo mínimo de 6 meses, sob pena do segundo contrato já se afigurar como prazo indeterminado e aplicar-se sobre os 2 contratos, né, o princípio da unicidade contratual. Isso significa que aquele contrato ele é conhecido e determinado como sendo um só. Né? E isso é muito relevante, principalmente para os efeitos que geram aquele contrato de trabalho, principalmente a questão da prescrição trabalhista, que pode incidir sobre créditos do trabalho. Né? Aplicando-se a unicidade contratual, a prescrição só começa a correr no término do segundo contrato, não se aplicando ao primeiro contrato, no que se refere à prescrição bienal, que é aquela prescrição de 2 anos após o término do vínculo empregatício. Ok? Então, essas são as considerações que teríamos que realizar sobre a figura do contrato de trabalho por prazo determinado, valendo, né, recorrer às anotações aí realizadas em aula para aprofundamento do conteúdo. Chama atenção também para essa terceira agora, vamos falar um pouquinho do contrato de trabalho a título intermitente, modalidade nova apresentada pelo direito do trabalho, vinda aí com a reforma trabalhista. Esse contrato de trabalho por tempo intermitente, né, ele está previsto no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. Lá vai discorrer para nós o seguinte: é contrato de trabalho, né, por tempo intermitente, o contrato de trabalho, né, feito por escrito, com subordinação jurídica, né, de natureza não contínua, oscilando períodos de atividade com períodos de inatividade, né, não podendo este contrato ser celebrado para a classe dos aeroviários. Muito bem, pessoal, aeronautas, aeroviários, tá? Muito bem. Essa característica aqui que estamos analisando do contrato de trabalho intermitente é a que faz com que este contrato se torne tão especial.
O contrato de trabalho intermitente, ele vai ser entendido como qualquer outro contrato de trabalho. Tá? Ele vai exigir a pactuação do contrato de trabalho, né? Ele vai exigir a sua formação por escrito, essa é uma obrigatoriedade, uma particularidade do contrato de trabalho por prazo indeterminado. A CTPS, né, que é a carteira de trabalho, deverá ser anotada, tá, indicando a existência do vínculo laboral. No entanto, né, esse contrato de trabalho, ele tem uma particularidade muito interessante, que apesar de existir a subordinação jurídica, ele é um contrato de natureza não contínua. E aqui surge a primeira situação delicada, né, do contrato de trabalho intermitente. A legislação reformista não disse o que era contrato de trabalho de natureza não contínua. E assim fica necessário um esforço hermenêutico do aplicador do direito para dizer o que é um contrato de trabalho de natureza não contínua. Para maior segurança jurídica, eu conservo o entendimento de que buscar na analogia contratos de trabalho que utilizam termos semelhantes pode ser bastante útil para a solução dessa perspectiva. E aqui, né, o termo continuidade é uma característica muito especial do contrato de trabalho de trabalhadores domésticos, regidos pela Lei 150, Lei Complementar 150 de 2015. E lá no artigo 1º desse dispositivo legal, diz que o contrato de trabalho doméstico é aquele contrato de trabalho de natureza contínua, e entendendo-se como continuidade a prestação de serviço por mais de 3 dias no decorrer da semana. Ora, se a legislação doméstica disse ser continuidade a prestação de serviço por mais de 3 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana, só pode ser não continuidade a prestação de serviço por apenas 2 dias na semana. Compreendo perfeitamente que esse não foi o entendimento querido pelo legislador reformista, mas ele poderia ter dito o que considerava como atividade de natureza não contínua. Não o fazendo, ele deixa margem para o intérprete. E o próprio artigo 8º da CLT, em seu caput, diz que uma das formas de se sanar lacunas dentro do direito do trabalho, e lacunas entendidas aqui como aqueles espaços não ditos pelo legislador, né, é a utilização da analogia. E buscando então na analogia este conceito do que não é continuidade, de continuidade e não continuidade, temos que a forma mais segura de tratar este contrato de trabalho é a prestação de serviço com 2 dias na semana ao máximo. Tá? Muito bem. Além dessa característica da continuidade, né, da não continuidade na prestação de serviço, que é própria do trabalho intermitente, nós vamos ter que essa atividade ela oscila períodos de atividade com períodos de inatividade. Vamos lá. Quase todas as atividades, contratos de trabalho por prazo determinado, por prazo indeterminado, elas vão oscilar períodos de atividade com períodos de inatividade, e os períodos de inatividade, mormente, não se configuram períodos em que o trabalhador esteja à disposição do empregador. Percebam que na própria jornada de trabalho, né, de um empregado que executa uma jornada padrão de 8 horas diárias por 44 horas semanais, ele necessita promover um intervalo de pelo menos 11 horas, né, entre o início de uma jornada e término da outra. Consequentemente, tá, nós vamos ter aqui um período de atividade em que ele presta serviço, concomitantemente com um período de inatividade.
percebendo que esse período de inatividade é hipótese de suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, é período não remunerado. É período que o trabalhador não se encontra à disposição do empregador. De igual modo, temos outras jornadas de trabalho com período, inclusive, mais elásticos, né? A jornada de 12 por 36 é um bom exemplo disso. Então, não podemos trazer como um elemento característico do contrato de trabalho intermitente somente a figura de tratar-se de atividade que oscila períodos de atividade com inatividade. Não, né? Esses elementos já estão previstos em outros contratos de trabalho. Oscilar período de atividade e de inatividade é uma característica interessante do contrato de trabalho intermitente, porque esse trabalho tem natureza não contínua. A não continuidade na contratação do intermitente o faz tornar-se tão especial, porque eu tenho uma relação de emprego de natureza não contínua, né? Repare, por exemplo, que lá na legislação dos domésticos, tá? A Lei Complementar 150, a diarista, que é uma prestação de serviço de natureza não contínua, não tem relação de emprego, ela tem relação de trabalho, né? Trata-se de um trabalhador autônomo. Mas isso não era o querido pelo legislador. Ele queria uma relação com subordinação jurídica, ele queria uma relação de emprego, mas de natureza não contínua. Isso é que traz a figura aqui, né, tão especial do trabalho intermitente. Tá? Esse trabalho intermitente, né, ele somente pode ser aplicado, tá, em trabalhadores que não são regulamentados por legislação própria, por legislação específica. Apesar do artigo 443, no seu parágrafo 3º, parte última, limitar a aplicação exclusivamente aos aeronautas, tá? Essa qualificação, ela tem que ser entendida para toda e qualquer profissão, né, que seja tratada por lei específica. O artigo 3º, parágrafo do artigo 3º, expressamente nos diz que não pode haver discriminação entre trabalhos intelectuais, entre trabalhos físicos, né? Não pode a lei conceber discriminação no âmbito da atividade laboral. Dessa forma, se eu digo que não se aplica a um contrato de trabalho por intermitente a uma classe de trabalhadores porque eles são regidos por lei específica, eu estou também dizendo que todos aqueles que são regidos por lei específica não podem comportar, né, a regulação através de um contrato de trabalho intermitente. Muito embora esse entendimento ele não seja uma unanimidade na doutrina e na jurisprudência, eu conservo aqui a adesão a esse entendimento por entender que toda relação trabalhista ela tem que se pautar numa característica isonômica, não podendo haver discriminação entre classes de trabalhadores, né? O que configuraria se fosse tratado da maneira exclusiva como quis tratar parte final do parágrafo 3º, artigo 443. Tá? Muito bem, pessoal. Ainda sobre o contrato de trabalho intermitente. Algumas características necessárias temos que observar. Primeiro delas, a contratação feita por escrito. Segundo, definição do valor da hora trabalhada. Essa hora trabalhada, ela não pode ser inferior à hora praticada pelo salário mínimo, né? Ou seja, nós precisamos de pegar o salário mínimo, verificar qual é o valor da hora mínima praticada numa jornada padrão, né? E isso basta dividir o valor do salário mínimo pelo divisor de jornada 220 para saber o valor do salário mínimo, o valor da hora praticada ao salário mínimo e entender que
o contrato de trabalho intermitente não pode ser celebrado com um valor inferior àquela hora praticada. Mas devemos ainda nos atentar para outras modalidades. Se eu sou regido por uma categoria profissional que estabelece piso profissional, o valor da minha hora não pode ser inferior ao piso da minha categoria. Ou, se eu vou ser contratado para um desempenho de função específica e essa função já possui, dentro da empresa, trabalhador recebendo, um valor X de hora, o meu trabalho também não pode ser inferior a ele. Eu tenho que trabalhar de forma isonômica, então o valor pago a esse trabalhador fixo da empresa, vamos dizer assim, vai servir como parâmetro para a definição da hora do trabalho intermitente, ok? Uma outra qualificação que aqui é necessária, inclusive, para definir, o valor da hora, é a designação de qual função aquele trabalhador vai desenvolver ao longo do contrato de trabalho. Essa função vai ser parâmetro, inclusive, para a definição de hora trabalhada, o valor de hora trabalhada. A remuneração, ela pode ser paga de forma diária, semanal, quinzenal ou mensal, somente não podendo ultrapassar a perspectiva mensal para fins de remuneração. Pactuando-se a remuneração, seja ela de forma diária, semanal, quinzenal ou mensal, deverá ser pago ao trabalhador o valor das horas trabalhadas, consequentemente deverá ser pago ali, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º proporcional, descanso semanal remunerado para aqueles trabalhadores contratados por hora, que se diferem dos mensalistas, ok? Então, o descanso semanal remunerado também deverá ser pago, fundo de garantia por tempo de serviço, além dos recolhimentos de INSS a cargo de empregados e empregadores. Isso deve ser discriminado num contra-cheque por escrito para ser entregue ao respectivo trabalhador quando do ato do seu pagamento. Como a atividade ela é realizada mediante prestação de serviço e períodos de inatividade, o trabalhador ele tem que ser convocado para a prestação de serviço, dizendo expressamente o artigo 452-A que o ato de convocação ele tem que observar algumas características. Ele tem que acontecer pelo empregador com até 3 dias úteis de antecedência, e o trabalhador ele deve responder ao empregador com pelo menos 1 dia de antecedência. A confirmação da prestação de serviço vincula as partes contratantes, de modo que, se contratado o serviço, ou seja, se disponibilizado a fazê-lo, aceitando o chamamento, esse empregado ele fica obrigado a prestar o serviço, sob pena de não o fazendo, ter, a aplicação de multa equivalente a 50% do valor do dia em que aquele serviço deveria ter sido prestado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, De igual modo, então, mutatis mutandis, podemos dizer que o respectivo empregador que convoca o empregado para prestar serviço, mas não confere a ele a prestação de serviços, notadamente deverá pagar ao trabalhador aquela importância equivalente a 50% do dia em que ele deixou de prestar os serviços. O empregado ele pode recusar a prestação de serviços, isso não configura ato de insubordinação, e durante o período de inatividade ele pode prestar serviços a outro empregador. Ok? Então essas são ali algumas particularidades do contrato de trabalho a título intermitente. Dando sequência, pessoal, vamos falar um pouquinho das alterações que podem ser promovidas no contrato de trabalho. Nós chamamos atenção aqui porque as alterações a serem promovidas no contrato de trabalho, elas podem ser subjetivas ou objetivas. Subjetivas quer dizer de alterações que podem ocorrer nas partes que titularizam o próprio contrato de trabalho. Lembrando que para a figura do empregado, há o princípio da pessoalidade.
Consequentemente, né, ele não pode se fazer substituir na relação contratual trabalhista, não se aplicando para ele a hipótese, então, de substituição, né, do contrato de trabalho. No entanto, para o empregador, né, essa alteração ela pode acontecer. Isso porque o empregador ele não se liga ao contrato de trabalho por um vínculo de identidade, a ele se aplicando as hipóteses de sucessão trabalhista, que estão contidas no artigo 448 e artigo 10, ambos da CLT, tratando sobre a respectiva matéria. No plano objetivo, as alterações elas podem ser, né, classificadas dentro do direito do trabalho. Elas podem ser classificadas quanto à origem, e quanto à origem elas podem ser tanto de cunhos legais, né, e essas normas legais elas podem ser autônomas ou heterônomas, ou elas podem ser convencionais, entendendo como convencionais as tratativas, né, que são feitas entre empregados e empregadores. Okay? Elas podem ter quanto à obrigatoriedade, né, de adesão às alterações, elas podem ser imperativas. Isso significa dizer que as partes elas não têm como oferecer resistência à alteração, ela será aplicada independentemente de sua vontade, ou elas podem ser facultativas, que determinam ali a possibilidade ou não de adesão a essas normas que serão alteradas ou essas cláusulas do contrato que serão modificadas. Quanto ao objeto material do contrato de trabalho, as alterações elas podem ser qualitativas, quantitativas ou circunstanciais, né? No plano quantitativo, estamos falando da quantidade de trabalho prestado, então são aquelas alterações, notadamente, inseridas no plano da jornada de trabalho, do turno de prestação de serviço, ou até mesmo na perspectiva da remuneração do empregado. Agora, no plano qualitativo, teremos aquelas alterações sobre a perspectiva da função desenvolvida pelo trabalhador. Na perspectiva circunstancial, as alterações são referentes ao local da prestação de serviço, né? Falamos então das hipóteses de transferência ou modificação do local de prestação de serviço, ok? Muito bom. Há uma figura muito importante aqui na classificação, que é quanto aos efeitos do contrato de trabalho. A classificação quanto aos efeitos nos diz que as alterações elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Alterações positivas são aquelas alterações benéficas que melhoram a condição do trabalho, as condições sociais do trabalho, atendendo à prerrogativa contida no artigo 7º do texto constitucional. As alterações negativas, né, elas são aquelas alterações que diminuem direitos, diminuem garantias, modificam, né, as relações de trabalho. Tá? No plano convencional, que é aquela alteração feita de forma negociada entre empregado e empregador, as alterações não podem ser prejudiciais, não podem ter essa qualidade negativa. Então, teríamos apenas os efeitos positivos da alteração contratual. Ok? Muito bom, pessoal. Uma figura muito importante, que sempre precisamos de falar sobre ela antes de entrarmos na figura da alteração do contrato de trabalho, são as figuras dos princípios que regem as alterações contratuais, né? Esses princípios são o princípio do pacta sunt servanda, princípio específico lá do direito civil, né? Nós vamos ter o princípio da irrenunciabilidade de direitos e também, né, o princípio da autonomia. Quando nós falamos do princípio da autonomia, é porque as partes elas são livres para poder também celebrar modificações no contrato de trabalho. O pacta sunt servanda diz que o contrato é obrigatório para as partes contratantes, né? Então, isso quer dizer que somente pode ser modificado o contrato de trabalho por mútuo consentimento, ou seja, com as partes celebrando um termo aditivo para alterar este contrato de trabalho, né? Sob pena daquela alteração não ser considerada válida para aquele ambiente laboral. Ok? Muito bem. E, por fim, o princípio da
inalterabilidade contratual lesiva. Este princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele está presente no artigo 468 da CLT, que diz para nós que as alterações a serem promovidas no contrato de trabalho somente podem ocorrer por mútuo consentimento das partes e ainda assim que não apresentem, não caracterizem prejuízos diretos ou indiretos para a figura do trabalhador. Lembrando sempre, gosto de enfatizar isso, o que se entende como prejuízos diretos ou indiretos. Quando avaliamos esse contexto, precisamos de alertar, né, que os prejuízos diretos ou indiretos não são aquelas perspectivas íntimas, pessoais da figura do trabalhador. Nós estamos falando em prejuízos para toda a classe de trabalho, sob perspectivas gerais de proteção. Então, falamos sobre prejuízos que ocorrem, né, sobre o plano de higiene, saúde e segurança do trabalho, higiene, saúde, segurança do trabalho, na perspectiva de remuneração do trabalhador ou, né, a hipótese também de galgar novos cargos profissionais, ou seja, a sua ascendência profissional, e também a perspectiva da dignidade do trabalhador. Isso são violações que podem decorrer de uma alteração contratual e se ocorrerem, seja de forma direta ou de forma indireta, vão caracterizar a nulidade da cláusula infringente destes preceitos. Okay? Não se aplicando, então, naquelas situações ímpares, individuais, pormenores existentes para cada trabalhador em espécie. Ok? Muito bem, senhores. Uma característica importante que vale a pena revisar, vale a pena verificar, né, no âmbito aqui das alterações contratuais é o que se entende por jus variandi empresarial. O jus variandi empresarial são aquelas, né, adaptações que o empregador realiza no âmbito do contrato de trabalho, sem que com isso, né, tenha a configuração exata ali de uma alteração contratual. Ou seja, não se modifica os aspectos estruturantes do contrato de trabalho, mas tão somente aquelas situações necessárias para o dirigismo contratual, necessárias para, né, a própria execução a contento do contrato de trabalho, de acordo com as necessidades empresariais. Okay? Muito importante a questão do jus variandi, vale a pena ali fazer um aprofundamento, né, diante do material que foi enviado para fazer o seu estudo. Nas alterações, né, sobre o plano material do contrato de trabalho, e aqui nessa perspectiva, nós temos as alterações que se apresentam dentro do plano qualitativo, e aí vamos ter as alterações funcionais, né? E dentro dessas alterações funcionais, nós vamos ter ali diversas situações que se apresentam como alterações na função, né? Dentre essas alterações se destacam a figura das promoções. A promoção, ela pode ser tanto horizontal quanto vertical. A promoção, né, horizontal é aquela promoção dentro da própria estrutura do mesmo cargo, mudando inclusive somente ali de níveis ou classificação deles, né? Mas eu não saio do cargo propriamente dito, eu só tenho uma progressão com relação a ele. E a promoção vertical é aquela promoção em que o indivíduo ele ascende a cargo hierarquicamente superior, né, modificando a própria estrutura do cargo ali colocado. As promoções, elas normalmente são deferidas por razões subjetivas do empregador, né? Que na condução do contrato de trabalho decide qual é o momento ou quem deverá ser promovido. No entanto, quando a empresa ela é organizada em planos de cargos e planos de salários, né, essa perspectiva de ascendência profissional tem que constar do respectivo instrumento, oscilando, né, regras de progressão
por antiguidade ou por produtividade, ou um ou outro, ou às vezes até ambos, né, para se determinar ali as progressões. Chamam a atenção algumas alterações também que podem ocorrer, mas se apresentam como ilicitudes praticadas pelo empregador. A primeira dela é a figura do rebaixamento, que é quando o empregador, por um ato de sanção disciplinar, né, ele acaba rebaixando o empregado a cargo hierarquicamente inferior, mesmo que já ocupado, como forma de puni-lo disciplinarmente, né, em razão de algum ato infracional que tenha cometido dentro do contrato. Outra perspectiva é a retrocessão. Outra perspectiva é a retrocessão. A retrocessão se aproxima bastante, né, do respectivo rebaixamento, mas a retrocessão ela é a figura de colocar o trabalhador a cargo anteriormente ocupado, de nível hierárquico inferior, mas em decorrência não de uma sanção disciplinar, mas por uma necessidade de organização administrativa, seja porque o cargo ele foi extinto, né, o cargo ocupado ele foi extinto, seja porque houve uma modificação no plano de cargos e salários. Nessa perspectiva, ao invés de ascender o profissional a um cargo hierarquicamente superior, ele retrocede, configurando quase que uma promoção às avessas, né? Ou seja, uma promoção que vai implicar numa redução salarial para esse indivíduo, mesmo que este impacto não afete diretamente o salário, isso tem um impacto moral muito relevante, né? Ofende a perspectiva de progressividade de cargos, né? E, consequentemente, causa prejuízos indiretos à figura do trabalhador ou prejuízos diretos quando há ali também redução de salário nessa perspectiva. Okay? São alterações ilícitas por natureza, tanto o rebaixamento quanto a retrocessão. Dentro da perspectiva das alterações contratuais, tá? A retrocessão, a reversão é uma espécie de alteração unilateral feita pelo empregador que a CLT não considera, não configura como uma alteração contratual no plano funcional. A reversão ela pode acontecer em duas situações. É aquela situação em que o indivíduo ocupante de um cargo de confiança ele retorna ao cargo anteriormente ocupado, independentemente do tempo de execução naquele serviço. Tá? Essa situação também se aplica àqueles ocupantes de cargos, né, em substituição temporária de pessoal. Extinta a condição, né, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. Essas previsões estão no artigo 468, parágrafo 1º e 2º, né, para o exercício do cargo de confiança e na substituição temporária de pessoal, artigo 450 da CLT. Tá? Ainda sobre a perspectiva de alteração funcional, vale a pena verificar os limites do jus variandi que autorizam, né, a movimentação do funcionário dentro da extensão funcional do próprio cargo. Tá? Isso quer dizer que dentro de um cargo, né, existem ali as suas atribuições e existem, né, a chamada extensão funcional do cargo. São aquelas atribuições compatíveis, pertinentes ao próprio cargo ocupado, né, que o empregador tem o direito de movimentar o trabalhador dentro deste limite extensional, sem que isso, né, funcione ou se transforme em uma alteração contratual propriamente dita. Ok? As alterações quantitativas são aquelas alterações que decorrem, né, da alteração da jornada de trabalho. A jornada de trabalho ela pode ser alterada sobre dois pontos de vista. Ela pode ser ampliada ou ela pode ser reduzida. Quando nós temos uma ampliação da jornada de trabalho, eu estou falando da sua ampliação nas seguintes hipóteses: para execução de horas extras suplementares, né,
E aí o artigo 59 da CLT vai trazer para nós os limites, dizendo que eu só posso, né, promover essa alteração dentro do limite de execução de 2 horas extraordinárias que acrescem, né, a 8ª hora prestada de trabalho dentro de uma jornada padrão. Isso, né, claro, mediante acordo firmado com o trabalhador ou previsão em convenção coletiva de trabalho para a execução dessas horas suplementares, todas as horas sempre acrescidas com um adicional de remuneração. Ou eu posso, né, estabelecer outros mecanismos de ampliação. A ampliação da jornada de trabalho para o uso de banco de horas, né? O banco de horas ele pode ser individual ou ele pode ser estabelecido com convenção coletiva. O banco de horas, ele nada mais nada menos do que é a execução de horas extras com o lançamento dessas horas que ultrapassam a jornada padrão no respectivo banco de horas. Lembrando sempre que eu só posso fazer esse lançamento no que se refere às horas lícitas, né? As horas extras lícitas que foram realizadas, assim sendo aquelas que se limitam às 2 horas por dia, né? Nessa perspectiva, as horas extras que são lançadas no respectivo banco de horas, elas não são remuneradas com o adicional, mas ficam aguardando a compensação dessas horas, seja para sair mais cedo em outros dias, seja até mesmo para a concessão de folgas compensatórias, quando o número de horas, né, atingir ali uma meta correspondente a uma jornada diária. E aí você teria uma folga compensatória a ser concedida. O banco de horas individual pode ser contratado diretamente com o trabalhador, né, mas as folgas compensatórias elas têm que, ou, né, utilização das horas lançadas, as compensações, elas têm que acontecer dentro de um intervalo de 6 meses. Quando não acontecerem essas folgas, né, o respectivo dia, as horas que estão lá lançadas, elas têm que ser remuneradas com o adicional de horas extras pertinentes, ok? Quando estabelecido o banco de horas por meio de convenção coletiva, o que nós vamos ter que modifica a orientação é o prazo da compensação das horas, que poderá ser realizada até dentro de um período de 12 meses, tá? Então, dentro de um período de 12 meses, as folgas ou, né, compensações, elas podem acontecer quando esse banco de horas ele é pactuado mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. As respectivas horas, elas podem também, né, serem exercidas em razão de atividades, né, que não possam ser paralisadas. Então nós vamos ter ali atividades imperiosas que não podem admitir a sua paralisação. E dentro dessa perspectiva, as horas elas podem ser exercitadas até um limite de 12 horas diárias de prestação de serviço, ok? Se por necessidade imperiosa também o contrato de trabalho ele tiver que ser, né, consequentemente suspenso ou interrompido, né, caso que interrompido com remuneração normal do trabalhador, as horas não remuneradas elas podem também ser contabilizadas, né, para exercício posterior de horas extras, no que denominaríamos de horas extras de recuperação. Neste caso, das horas extras de recuperação, elas podem ser compensadas dentro de um período máximo de 45 dias. O respectivo contrato de trabalho ele também pode ter horas extras suplementares mediante o uso de termo de compensação. O termo de compensação ele é uma característica que se assemelha ao banco de horas, porém a compensação ela acontece dentro do mesmo mês em que se deu a respectiva necessidade de realização de horas extras suplementares, ok? Caso as compensações não sejam feitas, elas serão remuneradas com o respectivo adicional. Por outro lado, temos a possibilidade de redução,
né, da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho, quando mantido o padrão salarial, ela pode ser realizada por acordo individual formado diretamente com o empregado, exatamente por se tratar de norma de alteração contratual benéfica. Porque ao reduzir a jornada de trabalho, mantendo o mesmo padrão mensal de remuneração, eu vou ter, na verdade, um acréscimo financeiro no valor da hora trabalhada. Eu tenho ali um ganho exponencial com relação a isso. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Se eu tiver que reduzir a jornada de trabalho e, concomitantemente, reduzir o salário do trabalhador, eu somente posso fazê-lo mediante a convenção, autorização por convenção ou acordo coletivo de trabalho, nos mesmos moldes previstos no artigo 6º, no inciso 6º do artigo 7º da Constituição da República de 88. Chama atenção também para nós aqui a questão da alteração do turno de trabalho. Os turnos de trabalho, eles podem ser alterados do período noturno para o diurno. Porém, a recíproca não é verdadeira. A alteração do período diurno para labor em período noturno, ela é considerada uma alteração contratual ilícita, exatamente porque o trabalho noturno ele tem uma característica penosa na prestação de serviço e isso traria prejuízo à saúde do trabalhador. Consequentemente, um prejuízo direto, e isso não pode ser feito mediante acordo individual de trabalho. Ok? Observe, no entanto, porque isso é extremamente importante, que a alteração no horário da prestação de serviço, que não importe necessariamente na modificação do turno de trabalho, essa alteração contratual ela é lícita, e ela não é considerada uma alteração por se encontrar dentro do plano do jus variandi empresarial. Sobre as perspectivas de alteração salarial, nós temos um princípio regente dessa categoria, que é o princípio da irredutibilidade de salários. Então, a alteração contratual somente pode ser realizada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, respeitado sempre os limites que estão contidos no artigo 503 da CLT, recepcionado parcialmente pela Constituição Federal, tão somente no que se refere à limitação de negociações coletivas para a redução máxima de 25% e ainda assim, desde que o salário individual deste trabalhador não fique menor do que o salário mínimo praticado no país. Okay? Sobre as alterações circunstanciais, vale a pena fazer a leitura dessa disciplina e voltar na temática de nossas aulas, notadamente no que se refere às alterações provisórias e às alterações definitivas. As alterações provisórias no local de trabalho e as alterações definitivas e a mera alteração no local de trabalho que não importe em modificação do domicílio, porque essa se concentra dentro do jus variandi empresarial. Na perspectiva da alteração provisória do contrato de trabalho, verificar as condições para a sua implementação, que são basicamente a previsão contratual, prevendo a possibilidade de alteração. Essa previsão ela pode ser expressa ou pode ser implícita. Exercício de cargo de confiança é uma outra possibilidade, e a necessidade imperiosa do serviço. Ou seja, esses elementos têm que estar presentes, além de que o trabalhador transferido provisoriamente, ele deverá receber um adicional mínimo de 25%. Ok? Fica aí essas dicas iniciais de estudo. Na sequência, vem outros vídeos aí para vocês. Até mais.